Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou passar um comentário para vocês, vou dividir um comentário com vocês, e eu intitulei esse comentário como Você Precisa Voltar. Esse comentário está em meu coração já há bastante tempo. Há bastante tempo é o desejo do meu coração passar esse comentário aqui em meu canal. Eu não sei se você vai entender direito. Eu peço muito a Deus que esteja fazendo você discernir tudo aquilo que eu vou passar nesse comentário. O título é Você Precisa Voltar. Bem, eu estava olhando no dicionário português, no Google, vamos dizer, né? E voltar significa regressar ou chegar de regresso, girar, manifestar-se de novo, dar volta, dar em troco, tornar a vir, mudar de rumo. E tem mais outros significados, mas eu vou ficar só com estes significados aqui. E aí, dentro do título Você Precisa Voltar, junto com o significado, eu acrescentei voltar para pedir perdão, voltar para agradecer, voltar para mudar. Você pode estar me perguntando, por que você escolheu esse título Você Precisa Voltar? Talvez algumas pessoas não precisam fazer o uso desse título, desse comentário. Mas eu penso que muita gente precisa desse comentário que eu vou fazer agora. Tem muitas pessoas que te estimula a nunca voltar nem ao passado e nem a lugar nenhum, porque falam de um suposto retrocesso em sua vida. Às vezes, somos estimulados a somente avançar, continuar a caminhada. Mas hoje eu estou aqui para dizer que recuar, retroceder, voltar é avançar. A arte da superação quase sempre está em voltar. Por que eu escrevi tudo isso daqui como esboço? Porque, na verdade, todo mundo quando te aconselha, ou alguém quando é orador de alguma situação, de igreja, vários líderes por aí, religiosos, e também a situação de televisão, rede social, às vezes os pensamentos que nós vemos sempre é para você avançar. Então, o avançar para as pessoas é você enfrentar e dar continuidade. Sempre nós vemos comentário, mensagens, de várias maneiras, né, de vários tipos, mas tocando no assunto de você continuar, porque a superação para essas pessoas só acontece quando você avança, você continua, você peita as situações, você continua em frente, nunca voltando. Eu hoje estou fazendo o contrário. Eu estou falando que você precisa voltar. Porque voltar, para mim, tá? Nesse caso aqui do meu comentário, não tem uma conotação de retroceder e de retornar. Bem, eu quero mais, nessa questão, tratar dos significados, que é regressar, ou chegar de regresso,
girar, manifestar-se de novo. Olha só, manifestar-se de novo, mesma coisa de voltar e se apresentar, né? Dar a volta, dar em troco, tornar a vir, mudar de rumo. E eu escolhi alguns textos bíblicos aqui. Primeiro, nós vamos ler Lucas 17, do 17 ao 19. E aí diz assim: Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a tua fé o salvou. Jesus, eu não vou entrar num comentário bíblico de que Jesus curou 10 leprosos. Eles clamaram, eles pediram que ficasse limpo da lepra e Jesus os limpou. E enquanto eles estavam seguindo, enquanto eles estavam andando, um se tocou que estava limpo, olhou e viu que estava limpo, não tinha mais a doença e deu glória a Deus. Ele gritava muito forte, muito alto, glorificando ao Senhor. E este resolveu voltar até Jesus. E este caso daqui que eu estou falando para vocês, deste que voltou, este daqui voltou para avançar. Engraçado. Parece que os outros que deram continuidade, eles seguiram. Não. O que voltou é que avançou. Vai pegando isso daí. Ele mudou de rumo. E este caso daqui que eu estou falando para vocês, deste que voltou, este daqui voltou para avançar. Engraçado. Parece que os outros que deram continuidade, eles seguiram. Não. O que voltou é que avançou. Vai pegando isso daí. Ele mudou de rumo. Este daqui que voltou para avançar é aquele caso do significado de que você precisa voltar. No caso, se encaixa nesse significado: mudar de rumo. Este decidiu mudar de rumo. Voltou porque ele queria fazer um retrocesso em sua vida. Ele queria fazer uma mudança na sua vida. Ele deu em troco a gratidão. Este voltou e deu em troco a Jesus, que tinha curado os 10. Somente ele voltou e deu em troco a gratidão. Esse voltar também significa dar em troco. Então, este voltou para mudar e deu em troco de tudo que lhe foi feito a gratidão. Ele foi grato a Jesus. E os 9 que pensaram que estavam seguindo em frente, estavam recuando. Pensa comigo. Eles estavam recuando porque eles abandonaram a ideia de receber uma consagração eterna para a sua vida. Com certeza a vida do que voltou para agradecer foi totalmente diferente
do que os 9 que não voltaram. Para os 9, no nosso pensamento, eles seguiram em frente. Só que eles não seguiram em frente. Aqui no meu pensamento, eles retrocederam. Quem avançou foi o que voltou. E este que voltou para agradecer. E essa gratidão, ele conseguiu vários benefícios por conta desta gratidão. Não vou entrar no contexto bíblico, mas quero dizer a você que voltar é mudar de rumo, é mudar sua vida. Existem horas que é preciso voltar, mesmo que as pessoas mais estudiosas venham dizer para você que voltar é recuar. Eu quero dizer para você, neste caso daqui, neste caso bíblico, foi preciso acontecer isso, porque com certeza a vida deste homem que voltou para dar graças ao Senhor, para agradecer pelo feito ao Senhor, foi muito melhor do que a vida dos 9 que seguiram em frente. No caso, retrocederam. E aí tem outro texto bíblico, em Marcos 10, do 17 ao 22, que eu quero deixar também para vocês nessa oportunidade. Marcos 10, do 17 ao 22. Olha só comigo. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelho diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra teu pai e a tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele. Olha só o que a Bíblia fala. Jesus olhou para ele e o amou. É interessante isso daqui. Marcos fala que Jesus olhou para ele e o amou. Teve compaixão. Jesus colocou o coração dele na vida deste jovem. E depois continua a palavra. Jesus falou para ele, porque se Jesus o amou, Jesus agora, até a tonalidade de Jesus deve ter mudado, porque segundo Marcos, o Evangelho de Marcos, Jesus olhou para ele e o amou. Então, a tonalidade de Cristo deve ter mudado. Aí Jesus falou: falta-lhe uma coisa. Disse Jesus: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Este que eu acabei de ler também seguiu em frente. Eu quero colocar o voltar, o você precisa voltar. Este aqui seguiu em frente, pois para ele voltar era perder.
Presta atenção. Para ele voltar, ele precisava de perder algo. Porém, os problemas desse homem começou com uma profunda tristeza na alma, que nunca mais teria cura, pois preferiu avançar na incerteza. Ele não quis voltar para seguir Jesus e ter um tesouro da salvação eterna. Veja que existe muita gente assim, que abrir mão de tudo para eles não dá. Abrir mão é interessante. Quando Jesus o amou, que viu ele de joelho no caso, Jesus colocou ali toda a certeza neste homem, acreditando que, por mais sabedoria que esse homem viesse ter da palavra, porque ele conhecia a palavra, mas por mais sabedoria que ele tivesse tanto na palavra, além da riqueza, Jesus tocou no fator do dinheiro. Vá, vende tudo que você tem. As pessoas não querem abrir mão das coisas que têm. Não estou falando só de dinheiro, é de muitas outras coisas que nós precisamos de deixar para seguir a Cristo. Porque tem coisas em nossa vida que Jesus pede porque Ele sabe que elas servirão de embaraço. Elas vão travar o seu caminho. Essas coisas vai fazer com que você dê seguimento sem uma mudança total. Então, Jesus faz prova para que essa pessoa vá, desfaz daquilo que o seu coração está posto nele, nela, nas coisas que seu coração está envolvido, e agora você pode voltar para seguir Jesus. Você já está preparado, você está despojado para seguir a Cristo. É difícil, nesse tempo que nós vivemos, Jesus falar para alguém que ele precisa de abrir mão das coisas que ele tem para segui-lo. Mesmo porque nós temos à nossa volta um instinto religioso que instiga você a ganhar e não a perder. Já somos estimulados dentro do lugar onde somos educados teologicamente a ganhar e não a perder. Essa é a educação, é os cursos, é os estudos, é as mensagens que ouvimos. Nós não ouvimos mensagem que você precisa de deixar tudo para seguir a Cristo, porque isso seria uma fatalidade para os meios, para os templos religiosos, para os lugares que fazem esse tipo de exigência, que não condiz com o padrão de Jesus Cristo. O padrão de Jesus é esse que está aí. Fora disso, é coisa de homem. Jesus fala: vai, desfaz de tudo o que você tem, vem e me segue, e tu terás um tesouro no céu. Mas a pessoa prefere dar continuidade, mesmo que no recinto religioso e com problemas de saúde, com a riqueza, sendo praticando toda sorte de iniquidade, e não abre mão em hipótese alguma, sabendo que é aquilo que está enfermando a alma dele. Veja comigo que este homem se entristeceu muito, começou uma amargura profunda que eu penso que nunca mais teve cura na vida daquele homem. E Jesus fala assim também, em Mateus 19:29, e todos
os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Isso é o padrão de Cristo. Não tem um outro tipo de padrão aí. O padrão de Cristo é esse daí. É você perder para ganhar. Por isso, o título do meu comentário é: você precisa voltar. Porque aqui nós estamos vendo outro caso de que alguém se deu mal. Aqui está bem claro. Ele ficou profundamente triste, a alma dele ficou profundamente triste. E aquela tristeza, eu penso que nunca mais saiu, porque foi uma tristeza eterna. E todos que não tomam a posição de voltar, de largar, de deixar. Isso, quando a gente fala deixar, é deixar tudo mesmo, por causa de Cristo. Deixar tudo. Anular qualquer situação que, com certeza, se você for com essa situação para junto de Cristo, e no tempo de hoje, ela vai dar continuidade, tá? Eu não quero nunca ser pessimista, mas eu às vezes tenho dificuldade do evangelho atual. Parece que nós temos 3 evangelhos. Nós temos o evangelho do tempo de Cristo, quando Cristo estava na terra, e o evangelho que deu continuidade na igreja primitiva, e esse evangelho da agora. O evangelho de transformação é um evangelho de transformação. Então, é preciso voltar para mudar de rumo, para mudar de vida. Isso aí é claro. A palavra de Deus não tem meio termo para a palavra de Deus. Não existe transformação se você não abrir mão de situações na sua vida. Todas as situações, seja ela qual situação for, vocês podem estudar sobre Jesus e vocês vão ver que todos os textos que Jesus quer fazer um reparo na vida de alguém, Jesus pede algo e com certeza é o retrocesso dessa pessoa para avançar. Em hipótese alguma, a pessoa pode continuar com o que tem e seguir a Jesus com o que tem. Não tem um caso desse na Bíblia. Vamos continuar em Lucas, capítulo 19, versículo 5. Temos um texto bíblico que é conhecido de todos nós. Nós conhecemos esse texto, o mundo conhece esse texto. É Lucas 19, 5. Quando Jesus chegou, fala sobre Zaqueu. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Este se humilhou, não está na Bíblia não, isso aí eu que fiz do esboço aqui, tá? Este se humilhou, enfrentou a humilhação, enfrentou o mestre com o problema que ele tinha, argumentou com o Salvador e declarou a Jesus. Depois eu vou continuar falando sobre isso daí. Aí Lucas 19, 8. Mas Zaqueu levantou-se, no meio do banquete, no caso, que ele tinha feito para Jesus e os que estavam ali naquele lugar, e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens. Presta atenção o que Lucas diz.
estou dando a metade dos meus bens ao pobre. Suponhamos que Zaqueu tem 100%. Agora ele racha os 100%, ele fica com 50%. Estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir, roubei, apanhei alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Presta atenção, os 50% que Zaqueu ficou era muita coisa que ele devia às pessoas a quem ele ia procurar e devolver. Ele ia ficar praticamente zerado, porque ele não queria mais o tipo de vida que ele tinha. Era uma vida irregular diante do cristianismo, diante do mestre. E ele sabia que Jesus é justiça. Então ele declarou que ele estava pronto a devolver 4 vezes mais. Então ele estava com 50% só. De 50%. Que ele era muito rico, Zaqueu. Talvez ele ficou com alguma coisa, não sei. A história não conta mais o caso de Zaqueu. Mas ele disse que ia devolver 4 vezes mais. E foi de muita gente que ele roubou. Foi muita gente que foi passado para trás por ele. Mas ele ia ressarcir todas essas pessoas. Ele falou para Jesus. Aí, além de dar a metade dos bens aos pobres, como eu já falei, ia retornar a todos que ele tinha defraudado. Não dá para seguir em frente sem voltar e corrigir. Nós estamos vendo um estímulo. Não estou pregando contra a igreja nenhuma, mas é o que nós ouvimos muito desde que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador de minha vida. É fato o que eu vou falar. Sempre os mensageiros falam que você pode vir como você está. Depois Jesus muda a sua vida. Quem vai mudar a sua vida é Jesus. Não existe isso na Bíblia. Isto é um outro tipo de evangelho. Porque o que acontece? Nós estamos cansados de ver pessoas que se convertem, dizem ter se convertido, vão para Jesus e continuam com todos os seus atos pecaminosos e continua fazendo tudo o que fazia antes, aguardando uma suposta mudança, aguardando uma suposta restauração. Nós vemos até aqui que todos que se encontraram com Jesus tiveram uma mudança, exceto que Zaqueu, ele falou que eu estou pronto para devolver tudo que eu roubei dos outros. Então ele teve aquele tempo dele ir na casa das pessoas e devolver o dinheiro que ele tinha apanhado das pessoas, beleza. Só que dentro da casa de Zaqueu, Jesus declarou o seguinte: hoje veio salvação nesta casa. A salvação de Zaqueu foi concluída pela transformação que Zaqueu, a determinação que Zaqueu teve diante do mestre de falar que ele estava pronto a devolver tudo e jamais a vida dele seria a mesma. Aí Jesus falou: hoje veio salvação nessa casa, mas em cima da palavra de Zaqueu. Então essa transformação, ela foi feita junto de Jesus. Ali Jesus fez uma restauração na vida de Zaqueu.
como podemos dizer que uma vida está restaurada diante de Cristo se ele volta a fazer os atos pecaminosos? Passa anos e anos que ele é membro de um lugar, que ele é membro de uma comunidade, e ele continua fazendo a mesma coisa. Porque, gente, na verdade, as igrejas, elas prometem isso, mas elas não trabalham contra isso daí. A igreja teria que ter um suporte robusto, só que aí, para mim, é a igreja passar na frente de Cristo, porque Cristo, ele faz o trabalho na hora, a salvação é na hora. A mudança é a transformação de todas as pessoas que se encontraram com Jesus. Nós vimos a transformação repentina. Tinha pessoas que já saíam de perto de Jesus pregando o Evangelho. Porém, quando nós vemos a facilidade que existe de você vir como você está, nós vamos servir de escárnio para o mundo. Porque muitas pessoas vão como está e nunca tem uma mudança. Isso aqui eu estou falando com amor. Porque Jesus nunca fez uma objeção a alguém, como ele fez com aquele jovem mancebo que perguntou para ele o que ele precisava de fazer para herdar a salvação, a vida eterna. Jesus primeiro, ele caiu de joelho diante do mestre. Ali parecia até ter uma transformação. Mas quando Jesus fala, vai, vende tudo que você tem e volta para me seguir, e você terá um tesouro no reino do céu, foi difícil para ele. Ele preferiu amargurar a alma dele. Então é fato de que é preciso de ter uma transformação genuína, completa. Não tem como eu dizer que sou um crente transformado se eu tenho situações irregulares na minha vida. Existem aquelas situaçõezinhas pequenas, digamos, pequeninas, que a gente vai cuidando, vai pedindo ao Pai para ir mudando em nossa vida devagar, mas não coisas que tragam escândalo para o mundo. Existem pessoas que eles falam assim, isso aí é ser cristão? Isso que fulano está fazendo é ser cristão? Eu até vi um comentário de alguém que comentava sobre um outro assunto, e ele falava de que fulano realmente é família, fulano adora a família, fulano prega sobre família. E aí foi feita a pesquisa, foi ver, ele adora a família, mas na casa dele tem gato, na casa dele ele defrauda as pessoas. Então não tem cristianismo nisso daí. Não tem como você, eu acho que a palavra é essa, coar camelo e engolir mosquito. Coar camelo e engolir mosquito. Não tem como você fazer algo se você está pendente, você está vivendo uma situação que não condiz com os padrões de Jesus Cristo. Eu estou trazendo essa palavra hoje justamente por isso. É porque se você se encaixa fora dos padrões que foram falados na Bíblia, você precisa voltar. Você precisa voltar. Aliás, eu falei em um comentário que fiz sobre Gideão, que perguntou ao anjo do Senhor. Lembra do comentário que eu fiz? Está bem lá atrás, eu postei bem lá atrás. Fiz um comentário sobre Gideão, e Gideão perguntou pro anjo do Senhor, que representava o próprio Senhor que estava falando com ele. O Senhor tinha falado para ele que fosse lá e preparasse uma oferta. Ele falou assim, eu vou lá e vou preparar a oferta. Mas será que quando eu voltar, o Senhor ainda vai estar aqui? Então quero dizer para você, não se preocupe. Volta.
corrija a sua vida, faça aquilo que você precisa de fazer. Corrija antes, corrija antes a sua vida. Porque quando você voltar, o Senhor vai estar ali te esperando. Foi assim que o Senhor falou com Gideão. Quando eu voltar, o Senhor vai estar aqui? E o Senhor falou, sim, eu estarei aqui. Porque Gideão foi preparar uma oferta para o Senhor. Mas ele tinha uma preocupação, ele estava tomado de medo. Ele não tinha certeza se quando ele voltasse, de verdade, o Senhor estaria esperando ele ali. Até a questão de confiança tinha acabado naquele momento. Mas o Senhor prometeu para ele que estaria ali esperando ele. Saiba você que se você tem coisas pendentes na sua vida, se você já é cristão e precisa de uma conversão genuína, volta, corrija, você precisa voltar. Você precisa voltar e corrigir tudo para voltar e adorar ao Senhor. Porque não existe meio termo com Jesus. Gente, isso é Bíblia. Eu não estou falando nada de mim mesmo. Você pode me falar, José, nós estamos em outro tempo. Nós não estamos vivendo no mesmo tempo mais. Nada disso. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre será Jesus. Jesus sempre será Jesus. Jesus não muda. Não tem como você continuar levando uma vida de qualquer jeito, servindo de escárnio para o mundo em que nós vivemos. Porque nós somos o espelho do mundo. E existem muitas situações que nós precisamos voltar e corrigir o nosso mau hábito. Aquilo que nós prometemos, com muita gente testemunhando no dia que estávamos na frente de um altar, nós choramos, nós nos entristecemos, colocamos o povo que está naquele lugar ali, às vezes também emocionado, por causa da atitude que nós tomamos. É bonito? É bonito. Só que essa atitude, ela não pode ser jogada no lixo. Essa atitude, ela precisa de continuar a ser revista, dia após dia. Porque não existe outros evangelhos. Existe o evangelho que a Bíblia prega. O evangelho que a Bíblia, que está escrito na Bíblia. Só esse evangelho existe. As outras coisas é grupos que se formam para viabilizar grupos que te atraem para te arrebanhar, para você fazer parte da mesma comunidade, mas o seu coração vai continuar sempre sendo o mesmo. E uma vida transformada, gente, é uma vida transformada. Então, você que é servo de Deus e precisa voltar, porque você não se vê como um cristão, como alguém que parece com Jesus. Então, você tem a oportunidade de ir na sua casa mesmo, voltar. Volta. Larga tudo. Larga tudo. Não tem como você, com as suas bagagens, seguir o Mestre. A transformação, quem faz é você no dia que você encontra com Jesus. Não existe uma transformação periódica. Se prega, estão pregando uma transformação periódica. Não existe transformação periódica. A transformação é feita no momento que você encontra com Jesus. Dali você não é mais a mesma pessoa. Você mudou radicalmente. Agora, existem sim questões, como eu falei de Zaqueu.
Existem aqueles casos que você vai precisar de ir na casa das pessoas ainda, e isso vai te arremeter a um passado, tá? Quando eu falei do passado, é que tem pessoas que falam para você que a superação não é você retroceder, e sim você avançar. Não. No Evangelho de Cristo, você precisa retroceder, voltar para agradecer ao Senhor pelo que Ele fez pela sua vida, por Ele ter te curado, por Ele ter te salvado, mudar de rumo, porque você tem consciência de que se você não largar tudo, a sua alma vai definhar, mesmo estando dentro de uma igreja. Sua alma vai definhar, você vai sofrer, porque a igreja nada pode fazer por você. Quem pode fazer algo por você é Jesus. Ah, José, mas Jesus não trabalha através de uma pessoa? Sim, trabalha através de uma pessoa. Mas a primeira vontade é tua. A vontade tem que ser sua. Você não pode continuar num ambiente dando mau testemunho. Você pode até falar assim, você está fazendo julgamento. Eu não estou fazendo julgamento, eu estou falando segundo o que a palavra diz. Porque quando esse jovem chegou para Jesus, ele ajoelhou e Jesus olhou para ele com amor. Porque o ensejo do nosso mestre era ver aquele coração convertido. Mas aquele coração não foi convertido. Ele preferiu seguir em frente. Eu não estou aqui para julgar, mas estou aqui para dizer para você, volta, você precisa voltar. Eu não estou falando voltar para a igreja, não. Aonde você estiver, você está na sua casa agora, você precisa voltar para dentro de você e ver em que ponto você está falhando com o verdadeiro evangelho, para poder você se redimir e você sair falando das boas novas de Jesus Cristo, porque nós estamos vendo aí uma grande massa de pessoas inteligentes que conhecem a Bíblia, estão indo de passos largos para as trevas, porque tem tudo, menos a transformação. É bem clássico, a gente está num lugar de adoração, às vezes o líder é um líder extrovertido, é um líder muito alegre, então ele às vezes fala alguma coisa para a igreja rir, não tem nada de errado nisso, mas quando esta liderança tropeça falando de coisas que está fora dos padrões de Jesus Cristo, essa pessoa não está convertida mesmo sendo um líder. Ele não é preparado para apacentar. Na verdade, os liderados até parecem um pouco com ele. Vocês já notaram que os ambientes onde as muitas igrejas evangélicas existem muitas igrejas evangélicas, e ali é determinado um padrão, e parece coisa que não é Jesus que faz a cabeça desta ovelha, mas sim o líder, porque todo o padrão que ele tem é da liderança. E se a liderança tropeçar, falar alguma coisa que não é do agrado de Deus, com certeza esse liderado vai fazer também a mesma coisa. Ele vai achar que está certo, porque são opiniões. Eu, por exemplo, estou aqui, eu sou membro de uma igreja, sou servo de Deus, mas não estou ganhando nada para estar falando o que estou falando contigo. E nem quero que você me siga, porque você tem que seguir a Jesus Cristo. Você não tem que seguir o homem, você tem que seguir a Jesus. E quando
Deus colocou em meu coração estar fazendo este canal era para abençoar vidas, porque eu sei das dificuldades que o homem tem, que o ser humano tem. E se eu abrir a ferida das pessoas, vai ser pior. Mas eu quero dizer que o que não pode acontecer é alguém botar um paliativo na sua ferida. E nós estamos cansados de ver isso nos meios que vivemos aí, evangélico, no meio de um modo geral, no meio cristão de um modo geral, é desse jeito que as coisas acontecem. É muito paliativo, não existe uma transformação. A pessoa aceitou Jesus, levantou a mão, pronto, esse é de Deus, acabou. Não é assim. Existem padrões bíblicos. E os padrões bíblicos, eles são invioláveis. Vocês podem ver em minhas reflexões, em meus comentários, claro que em alguma coisa eu vou falhar, mas a maioria das vezes o que sai do meu coração é para abençoar a sua vida. E sempre falei aqui que em hipótese alguma você pode fugir dos padrões divinos. A Bíblia é o nosso manancial. Então você precisa voltar. Você que está aí no seu serviço agora, você que está na rua agora, veja se não existe coisas que você precisa voltar. Dentro dos termos falados aqui, vê se não existem situações na sua vida que você precisa voltar. E depois se apresentar ao Mestre. Voltar é mudar de rumo. Voltar não é retroceder. E se é retroceder para superar, para avançar, para crescer e para viver eternamente com o nosso Mestre. Que Deus possa nos abençoar e nos ajudar a avançar. Se é voltar, que é avançar, volte então, corrija tudo, larga tudo, agradeça, devolve tudo, vem sem nada, porque quem te falou isso tem tudo para te dar. Quando você voltar, ele vai estar te esperando para te abençoar e você vai ter um tesouro no céu. Eu terei um tesouro no céu. O meu tesouro já está preparado para mim desde a fundação do mundo. O seu tesouro já está preparado para você. Mas escute, cuidado, você precisa voltar. Volta, conserta e dê um abraço em Jesus. Em nome de Jesus.